Estamos de volta com mais um Arena de Ideias. Que bom ter você conosco. Obrigada por nos acompanhar nessa estreia da nossa quarta temporada, começando em grande estilo com o nosso tradicional episódio de análises das tendências para a gestão da reputação previstas para 2025. Eu sou Patrícia Marim, sócia fundadora da Oficina Consultoria, e este é o Arena de Ideias, um espaço para discussões inteligentes sobre reputação, influência, comunicação, inovação e muito mais. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. E para que esse conteúdo seja acessível para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher parda, cabelos castanhos longos, estou com uma roupa branca e com um fundo meio embaçado, com um fundo branco também. Começo esse Arena de Ideias com vocês, com muita alegria, falando sobre um tema muito relevante, transformações que instituições e marcas vão enfrentar em um ambiente de desinformação crescente, mudanças nas plataformas e a necessidade de adaptação das estratégias de comunicação. É o que nós estamos falando de adaptação radical. Esse é um grande tema para 2025. Para embasar essa nossa conversa, a gente tem um material exclusivo produzido pela Oficina Consultoria, com um estudo aprofundado sobre as tendências de gestão de reputação. E durante todo esse episódio, você pode acessar esse QR Code que está na tela para baixar o e-book e entender melhor como a sua organização pode se adaptar a essas mudanças que estão por vir. Agora, então, vamos dar início a essa discussão fascinante com 3 grandes especialistas que vão compartilhar as suas visões sobre o futuro da comunicação e da gestão da reputação. Temos aqui conosco, com grande satisfação e alegria, o professor Paulo Nassar, meu grande amigo, diretor-presidente da ABERJ, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP, quem nos brinda com a sua presença, que já virou tradicional no começo do ano para falar sobre tendências. E também Fernanda Romano, executiva global de comunicação e marketing, reconhecida entre as 100 mulheres mais influentes na publicidade. Ela figurou entre as 10 CMOs no Brasil, no top 10 CMOs Brasil, e uma das 100 mulheres mais inovadoras nos negócios do Brasil. Atualmente, para minha alegria também, a FEFA integra o nosso conselho, Comitê de Estratégia na Oficina Consultoria. E eu não posso deixar de citar minha grande parceira, colega, amiga, consultora associada da Oficina Consultoria, Miriam Moura, responsável pela curadoria do nosso e-book. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Arena de Ideias, e eu vou começar essa conversa com você, Miriam, que atuou de perto na elaboração do e-book. Uma das grandes tendências que você destaca no material é a ascensão do que nós chamamos desse mundo bunny. Bunny é o início dessas 4 letrinhas desse acrônimo em inglês que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Nós apontamos no e-book que esse ano de 2025 vai ser a ascensão desse acrônimo. E recentemente, inclusive, nós já tivemos o anúncio da Meta com o fim da checagem de fatos nas suas plataformas. Eu queria que você nos explicasse, Miriam, como é que você vê essa tendência da seção do bunny impactando a forma como as marcas, as instituições, as empresas devem se comunicar em 2025. Bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todos. É sempre um prazer a gente começar o ano, né, analisando os fatos mais importantes, as tendências dos desafios e das oportunidades que nos esperam. Este ano, como a gente está no próprio título do e-book de tendências, é um ano ainda mais bunny, ainda mais incerto e ainda mais radical. O que a gente quer dizer com isso? É que nesse contexto de hiperconexão, não existem mais fronteiras, não existe mais fronteiras entre setores da economia, entre os setores industriais, os riscos se tornam interconectados, imprevisíveis,
e exigindo respostas cada vez mais rápidas, o que é sempre um risco de atingir a reputação de uma marca, né, na velocidade que ela precisa, não só conectar, não só entender a dimensão daquele risco, daquele desafio, dos impactos que isso representa, e tomar decisões de proteger sua reputação, seus valores, seus princípios. A gente começa este ano com um risco tipicamente bunny, que foi o anúncio, né, feito pelo CEO da Meta, que assim, que para nós, um país conectado, o Brasil é um país conectado, são cerca de 150 milhões de brasileiros que usam as mídias sociais da Meta, né? Instagram, Facebook, Threads, e WhatsApp, né? Então, isso exige que marcas, empresas, lideranças de maneira geral façam o que a gente chama de taxonomia dos riscos, que é uma compreensão profunda para poder se situar rapidamente nesse contexto bunny e se proteger. Vamos começar com esses avisos. São avisos e são alertas, né, que a gente está colocando a essa questão da imprevisibilidade radical do que a gente vai enfrentar em 2025, né? O ano já começou muito agitado, começou com as queimadas sem precedentes na Califórnia, ainda estão tentando conter os fogos na Califórnia, a desinformação, inclusive, rolando solto lá. Ontem eu estava lendo uma matéria dizendo como as autoridades, os bombeiros, as autoridades que estão tentando conter os fogos estão lidando com a desinformação. As pessoas não acreditam porque há muita fake news sendo espalhada, né? E, ao mesmo tempo, esse anúncio do Mark Zuckerberg é onde os países estão sem entender qual é a abrangência para o seu próprio país. Nós, por exemplo, brasileiros, sem saber o que, de fato, do anúncio dele está valendo, o que vai valer, né? Então, é uma mudança de paradigmas, sem dúvida nenhuma, sem precedentes, e que as empresas vão precisar buscar ainda mais farol, curadoria, para conseguir navegar nesse universo, não é? Paulo, eu queria que você, que acompanha de perto a evolução da comunicação corporativa do Brasil, né, sempre trazendo para a gente, apontando caminhos, queria que você nos falasse um pouquinho sobre uma tendência que a gente aponta também, que é o crescimento das comunidades mais nichadas, como as fandoms, né? A gente está vendo que, pelo fato da não moderação e do avanço da desinformação, as marcas, as empresas, as instituições precisam ser protagonistas das suas comunidades. Você acredita que o poder dessas comunidades e a proliferação desses grupos que são altamente engajados vai mudar a forma como as empresas devem se comunicar, né? E também queria te ouvir sobre como as organizações podem lidar com a pressão crescente desses grupos, porque eu preciso ter a minha comunidade e muitas vezes há comunidades que estão falando de mim, eu não estou dentro delas e eu tenho uma pressão muito grande. Como é que você vê esse novo, são novos ingredientes nesse xadrez da comunicação, não é? Bem, primeiro, bom dia aí para a Fernanda, que estou conhecendo hoje, para a Miriam, para você, Patrícia. É uma honra estar aqui. Como você disse, já é quase que uma tradição, né? E é uma responsabilidade, né? Primeiro, porque eu trabalho com dois chapéus. Trabalho com o chapéu meu de presidente da ABERJ, onde a gente também tem uma comunidade aí hoje poderosa, né? Talvez a comunidade mais forte, né, da B2B do país hoje, e também como professor de uma escola tradicional, que é a Escola de Comunicações e Artes. Então, como é que a gente vê a questão dessas comunidades nichadas, né, dos fandoms,
Como é que a gente explica isso, né? Olhando vamos dizer, como que o conhecimento canônico, principalmente dentro da antropologia, trabalha o próprio conceito de comunidade, né? Mas dentro de um campo que é novo, né? É relativamente novo, quando a gente está falando praticamente um campo de uma geração, né? Que é a antropologia digital. Tá? E dentro da antropologia digital, a gente tem aí um totem dos nossos tempos, que é o smartphone, que vai trazer, né, uma série de ritualizações que a gente precisa estar muito atento. Né? Então, veja o seguinte, quando você pensa em comunidade, eu não quero me estender muito aqui, até para a gente também interagir bastante, você está pensando vamos dizer, num território em que você se sente protegido, tá? E aí, é óbvio, estendendo para grupos de pessoas que, de certa forma, sentem, né, diante desse mundo bunny, tá? Protegidas mesmo que seja mentalmente, da violência, do frio, do calor, dos incêndios, da fome, e etc. E esse sentimento é dado exatamente porque as comunidades elas ritualizam suas práticas, né? Elas têm marcos rituais dessas práticas. Então, veja o seguinte, por exemplo, quando você fala em ritual, você está pensando exatamente num lugar, no tempo e no espaço, tá? Quase como a ideia de uma casa no tempo e no espaço, que também te protege. Protege do quê? Inclusive, pode te proteger do algoritmo, tá? Porque o ritual ele é exclusivo, tá? Quando na medida que você você se insere num ritual, você, de certa forma, está protegido também dessa ideia de comunidade. Mas avançando aí para esse tipo de comunidade, especificamente, tá? Que tem, vamos dizer, uma prática muito forte no campo do entretenimento. Tá? Uma das referências, por exemplo, para a gente pensar é a forma essas comunidades vinculadas a Taylor Swift, por exemplo. Tá? É o seguinte, é que você não tem, quando você entra nessa comunidade, você não é mais um espectador. Tá? Você é um protagonista. Tá? Você, por exemplo, né, quando você fala das práticas que acontecem nessas comunidades, você, por exemplo, é co-criador de conteúdos. Né? Co-criador de conteúdos que pode ser de uma marca, de uma celebridade, tá? Enfim, de alguém que é uma referência para você. Tá? Né? E tem aspectos interessantes que a gente pode discutir aqui durante a nossa conversa, que vamos dizer, um sentimento, né, de que você não tem uma relação distante com aquela marca ou com aquela pessoa. É quase como você é uma pessoa do teu cotidiano, é uma pessoa do teu amiga tua, né? Tá? Quer dizer, é uma vinculação muito forte, né, que leva você a conhecer detalhes do cotidiano, detalhes da história, tá? E que levam você, de repente, a produzir, né, conteúdos que fortalecem aquela representação com a qual você se identifica e também te leva a defender fortemente essa representação quando ela é atacada. Né? Então, vocês estão vendo aí que tem vários aspectos que hoje as empresas e mesmo as instituições precisam estar olhando atentamente, porque isso é uma construção narrativa, são construções narrativas. Tá? Que vai levar a uma discussão que eu gostaria de discutir à frente, tá? Que é a necessidade de você trabalhar hoje muito dentro de um contexto de interfaces, tá? De conhecimento. Não basta mais, é óbvio, você trabalhar só a partir dos conhecimentos estrito sensu ligados à comunicação. Tá? Aí, então, você tem que trabalhar com interface com a psicologia social hoje,
que é fundamental isso, porque uma das coisas que alavanca muito o fato de você entrar numa comunidade é o sentimento de solidão, tá? Né? E que a gente pode explorar bastante também, tá? A própria antropologia que foi citada aqui, e principalmente no recorte hoje da antropologia digital, tá? E outras interfaces que são poderosas hoje, que levam até a gente pensar num campo hoje chamado de interface da comunicação. Então, essa é uma introdução para a gente ir trabalhando. A psicologia social é o que molda, né, inclusive, a forma como estar nessas comunidades, as narrativas, o storytelling todo, né, e a solidão, infelizmente, é o grande mal, né, que nós temos aí nesse momento de hiperconexão, as pessoas estão mais conectadas e mais sós, né, esse é um problema a ser enfrentado também, e que a comunicação pode ajudar muito. Vamos continuar, então, a aprofundar isso que você falou, Paulo. Eu queria ouvir um pouquinho a Fernanda, Fefa, sobre a sua opinião, Fefa. Você que, como executiva global de comunicação, tendo o olhar do mundo, né, e também lidando com diferentes culturas, em diferentes mercados, como é que você vê hoje esse desafio de gerenciamento de reputação em 2025. A gente já falou aqui algumas situações de acelerando a desinformação, essas mudanças nas grandes plataformas, que impactam, sem dúvida nenhuma, diretamente como a comunicação é feita, a ascensão dessa mudança radical, do bunny radical, e também a criação, o avanço das comunidades nichadas. Como é que você vê isso como desafio? Quais seriam, na sua visão, os maiores desafios para as empresas no gerenciamento da reputação em 2025? Bem-vinda também. Obrigada, bom dia, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, bom dia, professora, é um prazer, o nosso primeiro papo. Miriam e Patrícia, a gente já tem papos anteriores, e a primeira, então, espero poder contribuir. Eu não sei se dá para elencar os principais desafios, Paty. Acho, assim, a palavra que me vem à mente é encrenca. Eu acho que vai ser um período de grande encrenca para qualquer pessoa responsável por gestão de marca, imagem, seja de um produto, ou de um serviço, ou de um ser humano, né? Eu acho que o mesmo desafio se estende aos que são responsáveis por gestão de imagem de um executivo. Eu estava lendo ontem, teve o Mark Zuckerberg, a gente falou dele tanto até agora, né? Ele foi no podcast do Joe Rogan, e entre outras coisas, uma das frases pérolas que ele falou foi: as empresas precisam de mais energia masculina. Então, em pleno, entrada em 2025, depois de tudo que a gente assistiu acontecer nos últimos 20, 25 anos de evolução na forma das pessoas que colaboram para um objetivo comum. Eu não estou nem dizendo eu sou dessa corrente, eu sou daquela corrente. Trabalhamos juntos, colaboramos para um objetivo comum e devemos chegar à mesa para conversar e trabalhar juntos com, no mínimo, um nível equiparado de peso na nossa. E isso aconteceu muito, esse debate aconteceu muito nos últimos 25 anos, e o cara que é o dono, o gestor, o comandante master da maior plataforma social do planeta, porque o Facebook, o Meta, desculpa, eu sempre esqueço que eles mudaram de nome. Quando você soma todas as plataformas, a maior plataforma do planeta, fala que as empresas precisam de mais energia masculina, né? E assim, fica com essa, né? Então, você, a pessoa de comunicação e gestão de reputação da Meta, administra isso. Você
está num mercado, porque a Meta existe em vários países do mundo, você está num mercado onde esse assunto é mais evoluído, então você está nos nórdicos, ou você está no norte da Europa Ocidental. Uma das coisas que, infelizmente, a Meta também mudou recentemente, não foi só o fact-checking, eles aboliram as práticas de D&I, foi um dos anúncios que eles fizeram também, estão indo para trás em tudo que é diversidade, equidade e inclusão. Como é que você explica para o seu stakeholder interno, como você explica para o anunciante, né? Muitas marcas decidiram que iam trabalhar com parceiros, qualificar os parceiros por seus comportamentos, né, como as empresas se inserem em sociedade, e o CEO, fundador e acionista mais importante da empresa falou num fórum público que precisa de mais energia masculina, que ele não vai mais ter fact-check, que ele não é o dono da verdade, e nisso eu tenho que dizer que eu me compadeço dele, deve ser muito sério você deitar a cabeça no travesseiro à noite e pensar que você está determinando o que é verdade e o que é mentira no mundo. Não acho que foi por isso que ele mudou, mas deve ser muito sério. E você vai andar para trás em tudo que é diversidade, equidade e inclusão. Então, eu acho que é uma encrenca. Se eu tentar sistematizar para as pessoas começarem a desenhar planos de ação, eu acho que tem três áreas importantes de foco. Primeiro, entender o seu contexto. E não é só o seu contexto geopolítico. Então, se você é uma empresa brasileira que só opera no Brasil, se você é uma empresa brasileira que opera no Brasil e com o mundo, se você é uma empresa multinacional operando no Brasil, né? Então, entender o seu contexto, em que categoria você está, quem são os seus principais stakeholders, os seus stakeholders não são apenas os seus consumidores, né? Você existe em sociedade, não apesar da sociedade. Então, qual é o seu contexto e quais são as primeiras crises que podem vir na sua direção? Várias empresas estão, infelizmente, mudando o peso que elas vão dar para a D&I nos tempos e, infelizmente, fazendo mudanças mais sérias em relação a isso. Mas quais são as mudanças? Quais delas vão ficar visíveis para os stakeholders? E como você administra, compartilhar essa nova informação com os seus stakeholders? E como você vai gerenciar o quanto aquilo pode afetar o seu standing, né, no seu grupo, no seu contexto de stakeholders, na medida que você for falando sobre o assunto. Por exemplo, os incêndios na Califórnia, uma das coisas que eu lendo ontem, que eu não fazia a menor ideia, tem um casal na Califórnia que eles são donos de uma empresa privada, só marido e mulher que são os da empresa, que são os maiores plantadores de pistache, amêndoa e mais alguma coisa, que são culturas que bebem muita água. Eles também plantam frutas, tá? Então, eles são grandes agricultores. E tem uma galera na Califórnia dizendo que, né, direcionando uma energia negativa em relação a eles, dizendo que eles são culpados de alguma forma, né? De novo, tá errado, não sei, mas, de repente, essas pessoas que ninguém nem sabia que existem, né, fora da Califórnia, e não entende quem são os donos das culturas, ninguém sabia que eles existiam, e agora eles estão na mídia internacional. Então, eles viram pessoas públicas. Então, como você entende o seu contexto e onde o seu contexto ultrapassa a fronteira daquilo que você achava que você dominava? Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é muito, muito, muito cuidado com o que você diz para quem, em que momento. Eu sei que é meio óbvio falar isso, mas eu acho que nunca foi tão importante, porque a gente estava falando agora, né? O professor Paulo estava falando as comunidades e os seus rituais. A comunidade tem a sua cultura, a sua subcultura, né? Como conversa, o que é importante, o que é menos importante, e você precisa tomar muito cuidado para, se você é uma empresa que existe para múltiplas comunidades, porque, de repente, a sua comunidade de fãs não é necessariamente 100% conjunto cheio com a sua comunidade de fornecedores. O que você vai dizer para quem, em que momento, para não criar excesso de confusão e para continuar alinhado com o que é, de fato, a essência da sua empresa, e como a sua empresa
é bem sucedida, faz negócio, faz dinheiro, gera resultado para os acionistas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai dizer para quem, em que momento. E o terceiro ponto eu acho que a gente tem que viver, e isso vai ser, acho que talvez o mais difícil, e volta para o ponto da Miriam no começo, esse mundo bunny aí, nós vamos viver num estado de crise, gerenciamento de crise constante. Tem que gerenciar a crise antes da crise acontecer. Né? Eu lembro uma vez eu fiz um projeto para uma área de auditoria de uma instituição financeira, né? E uma das coisas que a gente concluiu é que a área de auditoria precisava ser enxergada pelo resto do banco não como os dementors do Harry Potter, né? Que só chegam depois que a confusão acontecer. Eles tinham que ser vistos pelo resto da corporação como quem pode ajudar o problema a não acontecer. Então você precisa formar um grupo de trabalho que se reúna constantemente, que troque ideias constantemente, que alimente o fluxo de informação interno constantemente para prever, numa matriz de risco, o que pode dar errado em que momento. E já se preparar para gerir. Porque não é, será que vai dar errado? Vai dar errado. É um momento contínuo de encrenca. Então, e tudo isso tem que também fazer o business usual. Né? Qual é o business plan de 2025? Eu quero crescer X% o meu share de mercado, eu quero aumentar a força da minha marca, eu vou lançar 6 novos produtos, vou lançar 4 novos serviços, vou atacar um novo target, tudo isso incluído no plano de business as usual. Então, a organização da gestão da empresa vai ter que ser diferente, vai ter que ser mais fluida, vai ter que ser em célula, vai ter que ser mais dinâmica. Não dá para fazer aquela coisa de um decide que manda para o outro, que manda para o outro, que manda para o outro. Quando chegar no quinto da cadeia, já mudou tudo. Para mim, acho que esse é o recado para começar. Não é um bom recado, eu sei, deve estar dando angústia em todo mundo, mas esse é o bom recado para 2025. A gente vem falando, né, sobre essa necessidade de adaptação radical. Então, mudanças radicais, elas demandam adaptação radical também. Não dá para a gente imaginar que o planejamento de ontem ele é suficiente para enfrentar o dia de hoje. Gestão de crise passou a ser a disciplina principal. Sempre que me perguntam sobre estudantes, pessoas que estão iniciando no mercado, o que eu devo estudar, para onde eu devo ir, é inteligência artificial, é ciência de dados, eu sempre falo, gestão de crise. Antes de qualquer coisa, você precisa entender como navegar nesse mundo, como se prevenir nessas situações em que nós não temos mais bússola, nós não temos mais uma matriz de risco que ele é estanque, que como a gente fazia no passado, você faz um mapeamento de riscos e aquilo passa a ser a sua Bíblia. Não é mais, você tem que ficar o tempo inteiro fazendo prospecção de cenários, não é? E dentro disso, mais uma das facetas para 2025 é a aceleração de todo o avanço do uso da inteligência artificial. Né? A gente viu como a inteligência artificial já está moldando o cenário da comunicação, automatizando tarefas, criando conteúdo, e em 2025 a nossa aposta é que esse papel só tende a crescer, tantas inovações tecnológicas, e como é que as marcas podem manter a sua essência e, ao mesmo tempo, aproveitar das ferramentas que a inteligência artificial oferece. Como é que a gente faz esse equilíbrio, principalmente no momento em que a gente percebe que a inteligência artificial, com seus medos e as suas delícias, ela também vai ser usada nessa terra sem lei agora da não moderação. Semana passada a gente viu, por exemplo, aqui no governo brasileiro, a manipulação de um discurso do ministro Fernando Haddad com o uso de inteligência artificial, que a AGU teve que entrar com uma medida pedindo para que a Meta tirasse do ar esse conteúdo, né? Um conteúdo fantasioso, manipulado, mas nesse caso, o governo brasileiro teve uma ação. Eu fico me perguntando, e o cidadão comum?
E uma marca que está lá operando e muitas vezes nem sabe que estão usando algo de inteligência artificial contra ela, né? Como que a gente faz nesse momento? Queria começar de novo com você, Miriam, e depois passar para o professor Paulo. Eu estava ouvindo, né, o professor e a Fernanda, e você, Patrícia, e me dando conta do seguinte: vocês, quem me conhece sabe o quão eu sou radical na necessidade de análise de contexto há muitos anos. Isso já se torna quase frágil para o contexto de hoje. Eu tenho pensado muito, lido muito sobre isso, e eu diria que hoje marcas, empresas, lideranças, qualquer pessoa que queira fazer a diferença precisa de um entendimento profundo do Zeitgeist. Toda a cadeia de mudança que essa expressão alemã, né, o espírito do tempo, traz. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque nós passamos o 2024 inteiro com analistas, especialistas, dizendo da importância de um ano, que era um ano com muitas eleições que iam mudar o contexto do mundo. 2024 teve muitas eleições. E entramos em 2025 com o resultado dessas eleições e todo o impacto que isso traz. E isso, a gente daqui a poucos dias vai ter Davos, né, o Fórum Econômico Mundial, que normalmente funciona como um barômetro para o ano, e eu já percebo uma certa desenvoltura de executivos no mundo inteiro, mas principalmente americanos, de grandes empresas, em já falarem abertamente que não vão mais seguir ESG. Quer dizer, houve uma mudança nisso. Qual o impacto que isso vai ter para todos os países como nós, a necessidade de cada um reconstruir a confiança com seus públicos. Esse é um dos temas que vai ser debatido em Davos. Agora, na semana que vem, eu acho que começa. É isso, a gente está num mundo quase sem chão, né? Se você bombardeia alta polarização, a polarização lá em cima, né? Hoje, no Brasil, nós temos um novo ministro, secretário de comunicação tomando posse em meio a uma crise de fake news. Ele já assume com uma herança maldita, como se diz aqui no jargão brasileiro. É nesse contexto, Bani, que a gente vive. E vivemos também, eu também tenho analisado muito isso, o que os especialistas, os futuristas, que já lidam com o presente, chamam de era da disrupção sistêmica. Todas as empresas em todo o mundo vivem nessa chamada era da disrupção sistêmica, onde a gente precisa analisar todo o arco, né? Não é um contexto específico, não existe mais setores, os setores se fundem, se mesclam, se interconectam. Então, exige, por um lado, você saber entender, saber ler essas mudanças com a velocidade que se faz necessária, e entender o impacto disso, e principalmente construir o seu núcleo, a sua comunidade de nicho, de fã, que entenda a sua marca, entenda seus valores, entenda, não se trata mais só de você saber construir storytelling, boas narrativas, você precisa viver isso e se fazer entender o tempo inteiro. Então, é como se a gente subisse a régua para um nível de complexidade bem alto. Então, é nesse contexto, é nesse presente, é nesse momento que a gente está hoje, 14 de janeiro. Exato. E a posse, você falou de Davos, Miriam. Davos começa justamente no dia, curioso, né? No dia da posse de Trump, dia 20. Mas, professor Paulo, queria puxar para a questão da inteligência artificial. Esse é um tema super relevante, e eu vejo
que 2024 foi o ano de não mais ter volta, as pessoas tinham dúvidas se era uma moda, se não era uma moda, e a gente viu 2024 não é uma moda, veio para ficar, e agora é colocada num contexto de ainda mais riscos com essa decisão da principal plataforma social, aí, a Meta. Como é que você vê essa questão do avanço da inteligência artificial dentro desse contexto? Bem, eu acho que a gente tem aqui várias, vamos dizer, inputs para a gente conversar sobre isso, né? Então, por exemplo, quando a Fernanda traz a questão do principal dirigente da maior plataforma do mundo, né, com discurso misógino, tá? Com discurso contra a integração, né? Que não começou agora, é um processo aí de décadas já, tá? Da mulher no mercado de trabalho, tá? E mais do que isso, da representação da mulher no mundo, tá? E pensando até que no Brasil hoje as mulheres são maioria, tá? A gente tem aí vamos dizer, algo, a partir dessa fala da Fernanda, que vai mostrar a centralidade hoje das narrativas, da produção de narrativas, tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente institucional. Tá? Então, veja o seguinte, quando a gente pega o conceito mais canônico do que é narrativa, né, que é um artefato da linguagem que organiza a experiência humana no tempo e no espaço, né, e a gente pode colocar essa experiência humana, a experiência da empresa, a experiência de cada indivíduo, etc., né, a gente vai pensar o seguinte, quer dizer, quando você tem as grandes plataformas, né, e os grandes inovadores, né, estritamente no campo da revolução da inteligência artificial, a gente vai ter que pensar que esses processos de inteligência artificial, eles são processos que são todos embasados no que se fala no mundo, tá? Né? Na forma como esse mundo organizou, né? E arquivou, né? Pensando no arquivo também de uma forma moderna, né? Todo esse conhecimento, quer dizer, né? Assentado, então, quer dizer, cada modelo, né, de linguagem que vai embasar vamos chamar de ferramenta, vamos chamar de cultura, né? Tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que é narrado, né? Sobre aquilo que vai ser produzido, né? Então, a gente sabe, por exemplo, quando você vai trabalhar palavras como matar, tá? Destruir, atacar, né? Vamos pensar em, então, assassinar, tá? Né? E quando essas palavras, por exemplo, são colocadas em uma postagem, tá? Você tem pesquisas que mostram que você tem que esse tipo de palavra vai ser retuitado, vai ser recirculado, né? Pelo menos 20 vezes mais, 20% a mais do que algo, de repente, que não tem um apelo como esse. Tá? Então, quando eu estou dizendo isso, eu posso lembrar que a própria experiência do Facebook, tá? Em Mianmar, por exemplo, tá? Que a partir de postagens e etc., que vinham com palavras, né, que estigmatizavam que uma etnia, né, uma religião e etc., você teve o que ali naquela região da Ásia? Um genocídio, por exemplo. Tá? Então, vocês estão vendo o seguinte, quer dizer, que a questão, por exemplo, que passa pela regulação das plataformas é central hoje. O que nós estamos falando? Exatamente numa... eu vou usar uma palavra leve aqui, tá? Quer dizer, uma curadoria, tá? Vamos dizer, da circulação de mensagens que vão nessa linha. Tá? Então, eu acho que o maior desafio hoje, tá? Porque, por exemplo, na questão da construção dos processos, na construção vamos dizer, de tudo que envolve a inteligência artificial hoje, na questão técnica, aí é algo que você tem, vamos dizer, muitas dúvidas, né?
que só os grandes especialistas vão definir, tá? Né? Mas existe algo que que nós, né? E aí vou dizer assim, especialistas em legislação, especialistas no campo do direito, principalmente no campo das questões éticas, etc., elas têm isso, vamos dizer, acesso a isso. Tá? O que nós estamos falando? Que existe hoje possibilidade de você criar, vamos dizer, barreiras, você criar algum tipo de regulamentação em relação ao que está se circulando em termos de linguagem, tá? Em termos de narrativas, vamos dizer, no âmbito da inteligência artificial. Então, esse é o grande desafio. A gente tem, além do desafio técnico, tá, um desafio ético que tem que ser enfrentado. Essa é a minha visão vamos dizer, da grande questão hoje da inteligência artificial no mundo, né? Tá? Eu vou emendar no professor Paulo, porque nesse ponto eu sou um pouco mais pessimista do que ele. É fato que, devagar e sempre, o regulatório em diferentes países está começando a chegar em algum lugar onde pode, talvez, ter algum ponto de vista sobre como regular, o que regular no que diz respeito ao desenvolvimento da tecnologia, a aplicação da tecnologia e o que significa aplicar a tecnologia de forma maliciosa. Mas eu acho que o desafio aqui é que, apesar do regulatório tem fronteira, então o regulatório no Brasil vai regular o Brasil, o regulatório nos Estados Unidos vai regular os Estados Unidos, e o servidor do agente malicioso pode estar, sei lá onde, não vou dar um país, que, né, pode ser que eu esteja sendo preconceituosa, está em lugar, em outro continente, e aí você não vai ter dificuldade de regular. Então, eu acho que aqui, de novo, a gente precisa separar em dois... Eu cheguei à conclusão que, às vezes, colocar em grupos ajuda a gente a racionalizar um pouco o que está acontecendo, porque é muita confusão. Então, acho que a gente pode separar em dois grupos, ou em duas categorias o desafio, né? Seres humanos, né? E aí, seres humanos, pessoa pública ou pessoa privada. E o outro é marcas e as entidades comerciais. Então, eu acho que quando a gente olha pessoa pública ou pessoa privada, acho que o grande dilema dos próximos anos vai ser como, de alguma forma, o regulatório em nível local, então o regulatório brasileiro, eu sou cidadã brasileira, como o regulatório me protege no caso de, usando as ferramentas de tecnologia, alguém produzir um conteúdo em meu nome, me representar erroneamente, roubar minha identidade, abrir uma no banco, seja lá o que for, e, de novo, a inteligência artificial está sendo usada para várias dessas coisas. Então, isso, teoricamente, eu deveria conseguir, pelo menos, proteger, não prevenir, mas proteger os cidadãos de nível local. As marcas são uma incapaz. Eu acho que aqui você vai ter que ter a inteligência artificial contra a inteligência artificial. Então, voltando, por exemplo, do ministro, que o AI foi lá e criou um discurso diferente para ele, isso foi circulado, lembrando que, né, dada a evolução das políticas, das plataformas, pode ser que demorasse muito para tirarem esse discurso do ar. Na hora que uma marca se vê representada de forma incorreta, e pode ser uma coisa simples, pode ser uma marca de sei lá, uma marca de óculos, né? Uma empresa que desenha armação para óculos, e uma inteligência artificial desenha as 10 armações diferentes, põe à venda, falseia os anúncios, eu confio nessa marca, eu confio, sei lá, na Fotótica, eu vou lá, eu compro, eu transacionei e aquilo não existia, né? Como que a empresa se protege contra isso? Eu acho que aqui, de novo, ela vai ter que confiar na legislação local para, no mínimo, poder se defender de determinadas coisas, mas ficar esperando a legislação local, para mim, é um erro fenomenal,
porque a inteligência artificial vai andar muito mais rápido do que o regulatório. Então, tem que começar a desenhar ferramentas para ficarem varrendo a internet o tempo inteiro, do mesmo jeito que a gente varre para se a marca foi mencionada em qualquer notícia, se ela foi mencionada em qualquer post relevante de algum key opinion leader, para dizer, olha, apareceu essa comunicação vindo, mencionando a marca. É verdade, é mentira. E aí, imediatamente, tomar as ações necessárias para aquilo que eu estava falando antes, prevenir qualquer crise futura, né? Isso tudo posto é o meu lado pessimista em relação à inteligência artificial. Eu tenho um lado super otimista em relação à inteligência artificial, que eu acho que a gente tem que lembrar que é um superpoder, né? É um superpoder. Se a gente souber delegar para o AI aquilo que a gente não quer fazer ou não vale a pena perder o nosso tempo fazendo e combinar o superpoder do AI com o que a gente traz. Então, por exemplo, você fala, eu recomendo para os jovens que estão entrando na área de comunicação que eles têm que se especializar em gestão de crise. O que é gestão de crise, se não um trabalho feito 100% em cima de análise de fatos e dados, inteligência emocional, né, soft skills pra caramba, como você prepara a resposta para determinadas coisas, que é uma coisa que o AI ainda está distante de fazer. Óbvio, você tem pessoas mais pessimistas que dizem que não vai que vai chegar já, e pessoas mais otimistas dizendo que vai demorar muito. Eu honestamente não sei, eu não sou cientista, não sou engenheira. O Sam Altman da OpenAI falou que eles já sabem como desenhar um AGI. Ele não declarou que eles já têm, mas ele falou, nós já sabemos como fazer o AGI, né? O Yuval Harari fala que nós temos alguns anos, né, alguns poucos anos ainda para nos defender, né, do que pode acontecer quando a gente cria uma espécie mais forte que a gente. Então, algum lugar no meio do caminho, eu acredito. E eu acho que não adotar, não colocar em prática a tecnologia na sua empresa, no dia a dia, seja você uma pessoa incorporada, seja você parte de uma organização com 100 mil colaboradores, você está com competitividade, você está se desconectando do momento presente, está todo mundo usando, então você precisa entender aonde aplicar, como resguardar, quando você trouxer a tecnologia para dentro da empresa, como resguardar o que é sensível dentro da empresa, na medida em que você usa a tecnologia, porque o melhor uso da tecnologia é em geração de eficiência, e gerar eficiência significa substituir seres humanos. Então, essa é uma outra coisa que aí volta para o ponto da Miriam. Quando as empresas dizem que elas vão diminuir a preocupação delas em ESG, subtexto, não é minha responsabilidade na hora que eu colocar um AI para funcionar e eu puder cortar 15% da minha força de trabalho. A empresa existe em sociedade, não apesar da sociedade. Sim, é responsabilidade da empresa como ela cria um programa de treinamento, de reincorporação dessa força de trabalho, como que se desenha um contexto em que você não vá para um aumento absurdo de desemprego, porque o upskilling não vai ser tão rápido assim, né? Fora que nós estamos falando de uma sociedade que está ficando mais velha. E eu sou da sociedade que está ficando mais velha, eu passei o threshold, né? Eu estou chegando lá na frente. A gente sabe que a nossa plasticidade mental muda, a gente sabe que a nossa capacidade de aprender coisas novas muda. Então, como é que você desenha para uma sociedade sustentável? E né, volta de novo para tudo que a gente falou desde o começo. Num mundo onde as pessoas não confiam mais nas instituições, onde a maior parte dos governos está numa situação de crise, onde as sociedades estão polarizadas, as instituições públicas têm mais dificuldade de assistir à sociedade, vai caber à iniciativa privada fazer alguma coisa, porque é insustentável para ela, senão você não tem consumidor. Quem vai pagar contas? Tá bom, eu estou fazendo muitos milhões de telefones, quem vai comprar? Eu criei um serviço novo, quem vai comprar, né? Então, eu acho que é o teu ponto lá, a parte de que tudo está interconectado, tudo está interligado, e precisa, no entendimento de contexto, não lembrar que esse avanço tecnológico é importante. A última coisa que eu diria só sobre AI, está ficando muito claro
a demanda de energia para sustentar esse uso, né, que a gente está fazendo das inteligências artificiais. Em números absurdos do aumento de consumo de energia elétrica e da onde vai vir essa energia, que a gente não necessariamente produz energia suficiente para isso. Então, tem mais uma crise lá na frente. E aí, quem vai ter acesso, quem não vai ter acesso? Tudo bem? Eu veja só, eu acho assim que a questão da regulação aí da IA, tá? Passa também vamos dizer, pelos territórios nacionais, tá? Seja eles um território, por exemplo, como a União Europeia, seja um território como o Brasil, né? Ou um país como pequeno, como Uruguai, Paraguai e etc. E existe, vamos dizer, eu acho que a crise, por exemplo, com o X no Brasil, tá? Principalmente com o STF, né? No Brasil, principalmente lá com a última crise, né, que aconteceu aí com o X, mostrou, por exemplo, que os estados nacionais eles têm poder de fazer essa regulação. O próprio Harari, no livro dele, no Nexo, ele vai trazer a ideia de que a utopia da www, tá? Ela está esbarrando hoje, cada vez mais, a partir da inteligência artificial, na ideia de casulos, né? Tá? Quer dizer, cada vez mais nós vamos ter, assim, vamos dizer, a gestão, né, desses modelos de linguagem, etc., a partir, por exemplo, de uma autocracia como Rússia, a partir de vamos dizer, de um território como China, tá? Como a própria União Europeia, etc. E o movimento da Meta, né, vem em função de tentar quebrar, vamos dizer, esses poderes a partir de uma perspectiva de alguém que vê o mundo, infelizmente, como se a gente estivesse ainda no século XIX, né? Em que impérios como o Império Britânico, o próprio e outros impérios europeus, né? De certa forma, redesenharam a geografia do mundo e se impunham pela sua força econômica, principalmente pela sua força militar e etc. O que eu vejo é o seguinte, aí, no ponto de vista corporativo, do ponto de vista das marcas, cada vez mais a importância dessa interação na construção das suas narrativas, a partir, por exemplo, do que a gente chama de cultura de dados, ciência de dados. Fernanda, por exemplo, traz um dado importante, que é, por exemplo, o uso radical dos SEOs, tá? Das máquinas de busca, tá? Para você ter, vamos dizer, uma afinação, uma vinculação cada vez maior com os seus públicos, com as sociedades onde você tem mercado, onde você tem uma atuação que vai além do mercado. Essa ideia, por exemplo, de responsabilidades ainda, de algumas responsabilidades como ambiental, social, comercial e etc. Tal. E dentro dessa ideia de, vamos dizer, de explorar muito essa questão da inteligência de dados, né, para otimizar esses dados, etc., eu vejo, por exemplo, um campo importante hoje, que é da ontologia de dados, tá? Porque a gente tem muitas fontes, né? E como integrar essas fontes quando as categorizações, inclusive, são diferentes, né? Sobre determinados temas em que a narrativa corporativa, né, empresarial, vai ter que ser construída, né? Então, eu vejo assim que esses são os desafios, e todos esses desafios, no fundo, no final da história, eles precisam se expressar como narrativas, né? Quase como se a gente olhasse o mundo e falasse que o mundo é texto, tá? Que qualquer organização é texto. Texto, inclusive, quando eu falo isso, não é só o texto, né? Mas vamos dizer, as representações como imagem, como comportamento, né? E etc. Então, eu vejo assim que cada vez mais
nós precisamos pensar numa integração, tá, entre o que eu chamo de cientistas de narrativas com cientistas de dados e cientistas sociais. Eu acho que essa integração desses 3 campos, né, pode ser virtuosa aí para os desafios que são imensos, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que os desafios são imensos e nós temos aí poucas ainda, poucas experiências mesmo para poder navegar com segurança nesse universo. Eu acho que vai ter um avanço do que a gente chama de tentativa e erro muito grande nesse cenário, né, professor? Eu queria, antes da gente, só passar para a Miriam concluir essa parte de inteligência artificial. A gente está chegando no finalzinho do nosso Arena e eu não posso deixar de passar para vocês a pergunta sobre ESG. Mas antes eu queria falar para você, Miriam, algum arremate em relação a essa parte de inteligência artificial? Obrigada, Patrícia. Sim, eu queria chamar a atenção para 3 pontos. Primeiro, chamar a atenção para uma pérola, uma reflexão fundamental que nós temos no e-book, que a Fernanda faz, que é essa questão da oportunidade para marcas se conectarem com seus públicos, né? E terem uma proatividade estratégica no share of LLM, né? Você ter uma influência neste setor. Isso está lá na parte de análise estratégica dos nossos 3 conselheiros, e a parte da Fernanda eu achei sensacional. Então, estou fazendo aqui um micro comercial para uma leitura e para a gente continuar discutindo isso. Acho importante. Mas eu queria chamar a atenção para 2 questões com relação à inteligência artificial. No e-book, a gente mostra que este ano a gente passa da fase de adoção para a fase de adaptação. E aí, duas questões. A inteligência artificial hoje já praticamente domina o sistema de busca na internet. Na verdade, ela está fazendo uma revolução na busca. Tem um artigo do MIT, da semana passada, fantástico sobre isso, mostrando a revolução. E quando a gente fala em busca na internet, com mais de 5 bilhões de usuários conectados na internet, estamos falando de quê? Estamos falando de busca pela informação e de difusão da informação e do conhecimento. Então, isso é um poder que já está acontecendo em larga escala e que eu vejo falar muito pouco nisso. E a outra questão que eu também acho bem relevante, acho que esse debate precisa evoluir, é essa interconexão, essa interação que a regulação das mídias sociais, das mídias digitais, tem com uma certa regulação com a inteligência artificial. Se é que é possível falar em regulação de inteligência artificial. Por que eu falo isso? Porque no jargão corporativo, as Magnificent Seven, as 7 magníficas Big Techs, elas dominam, são elas que têm o poder da evolução da inteligência artificial. A gente acompanhou esse processo de acomodação de players, né? A mídia acompanhou isso muito de perto e a gente também. Então, esse debate da regulação, ele é um só. Porque o que nós temos hoje? As 7 magníficas, as 7 maiores Big Techs, e aí eu estou falando das nossas 5, da Apple, da Microsoft, que é a grande, a giant aí, a Alphabet, do Google, a Amazon, Tesla, Meta e NVIDIA. Essas são as Magnificent Seven. Então, esse debate tem que evoluir nacionalmente e também internacionalmente. Queria fazer esse adendo. Algo para a gente, é um novo letramento de mídia que a gente precisa o tempo inteiro, 24/7, não é? Eu queria, então, para encerrar o nosso Arena de Ideias, um dos pontos que a gente coloca também no e-book é a questão da prática ESG, né? A gente
2025 a gente entende, até pelo Brasil, sediar a COP, que é um ano importante para que as marcas, de fato, abracem ou não abracem as práticas ESG. E a gente vai receber uma COP no momento em que grandes marcas globais estão andando para trás nas políticas de diversidade e inclusão e políticas de ESG. Segunda-feira passada, por exemplo, o McDonald's Global anunciou que está desistindo das práticas de diversidade, que eles vão reverter algumas práticas que eles já haviam adotado, entre elas, eles vão deixar de exigir que os fornecedores do McDonald's assumam compromisso com os objetivos de diversidade, equidade e inclusão. Eles vão deixar de fazer pesquisas externas para avaliar a conduta deles em diversidade. E me chamou muita atenção no comunicado que eles soltaram, uma frase deles que eu vou repetir aqui para vocês. Eles disseram o seguinte: estamos nos afastando do compromisso mútuo de supply chain com diversidade, diversidade, equidade e inclusão, a favor de uma discussão mais integrada com fornecedores sobre a inclusão do que se refere ao desempenho comercial. E para justificar essa medida, eles dizem que eles estão indo alinhados a uma decisão que lá atrás, no meio do ano, se eu não me engano, em 2024, ou até no final de 2023, a Suprema Corte americana reverteu algumas políticas afirmativas na admissão de cotas para universitários, não é? Nos Estados Unidos. Depois disso, a gente viu os Estados Unidos voltando muitas casas atrás em relação à DEI. E agora, como é que a gente faz? Isso tem escala para o Brasil, é efeito bumerangue, né? Como é que a gente agora, tendo como suprassumo do novo Ministério da Eficiência, Elon Musk, no momento onde a gente está com o mundo derretendo, né, com o mundo com queimadas, com chuvas sem precedentes, como é que a gente faz? Como é que as marcas, então, devem professar esses valores de ESG? Professor Paulo, o senhor tem alguma luz para nós? Eu tenho luz, né? Luz, vamos dizer, não tenho luz. Eu tenho, vamos dizer, essa discussão é muito importante, uma discussão central hoje, né? Eu penso o seguinte, que existe lugares mais diversos do que uma empresa. Tá? Eu acho que a expressão da diversidade, ela é algo que que se firmou nas últimas décadas, etc. Né? A questão, por exemplo, racial, né? Nos Estados Unidos, né? Mesmo com a presidência a eleição do Obama, etc., permanece, tá? Né? É algo assim, vamos dizer, que é uma cicatriz na formação do Estado americano. Né? Se você vai pensando, por exemplo, nessa linha, né? Que eu estou tentando desenvolver, né? Quando você pensa, por exemplo, na própria afirmação das mulheres no mundo, na afirmação dos LGBTs e etc., tá? Eu vejo assim que é muito difícil você pensar nessas questões olhando o empresariado como algo homogêneo, ou vamos dizer, o que a gente chama de políticos como algo homogêneo. Né? A gente tem aí, dentro disso, uma própria diversidade de opiniões, de visões sobre o mundo, sobre o cotidiano, e etc. O que eu diria, para encerrar, é o seguinte: a gente tem alguns exemplos históricos que quem hoje está na gestão, na ponta da gestão de grandes organizações, tem uma responsabilidade histórica muito grande. O exemplo, por exemplo, o exemplo da atuação das empresas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Em que você tem essas empresas extremamente integradas na máquina nazista, tá? E que depois dos anos do encerramento da Segunda Guerra Mundial, a partir principalmente da década de 50, elas tiveram que entrar num processo de reparação radical.
tá? Né? E nós estamos falando das grandes marcas alemãs, né? E eu diria o seguinte, quer dizer, nessa linha, as empresas que não pensarem vamos dizer, no impacto dessas decisões que eu vejo como retrocesso, provavelmente elas vão estar, daqui a algum tempo, tá, fazendo o processo de reparações enormes, tá? Porque nós estamos falando de um mundo hoje que não é só um mundo branco, tá? Né? Com essa dominação a partir da Europa e a partir dos Estados Unidos. Nós temos hoje outros protagonistas dessa arena geopolítica, né? Uma delas, a China, né? Tá? Então é isso. Eu vou deixar, então, Fefa, suas considerações finais sobre, incluindo essa pergunta ESG e o dilema. Eu acho que a gente está vendo uma foto e a gente precisa que tenha um filme, né? E a foto é bem ruim, né? Esse retrocesso, esses anúncios, eu vou até ousar dizer que talvez não seja nem um retrocesso, é um caminho, é a próxima cena desse filme, porque pode ser que seja o mesmo do comportamento das empresas. E aí, lá na frente, vai ter uma conta que vai vir, né? Então, a foto é bem ruim. Mas eu acho que o filme vai mostrar uma história um pouco diferente. E vou te dizer por que eu acho que o filme vai mostrar uma história um pouco diferente. Porque por mais que, do ponto de vista institucional, né, e aqui é uma soma de fatores, o fim da gestão a Margaret, eu não sei dizer o nome dela, que é a secretária da União Europeia que deu tanto trabalho para as big techs, Verstappen, que Verstappen é o piloto de Fórmula 1, mas é alguma coisa desse tipo. O fim do tenure dela, a eleição do Donald Trump, né, a mudança de posição do Silicon Valley, né, na hora que você pega um Silicon Valley que sempre foi liberal, que sempre foi pró-Partido Democrata e agora está, né, virou republicano. Então, assim, é um conjunto de fatores que permite as empresas tomarem essa atitude. Dessa permissão, só porque eu posso, não significa que eu deva. O Paulo falou uma coisa que é super importante. Uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando juntas, né? A gente fala tanto de cultura organizacional. Margaret Vestager. Obrigada, Miriam. Exatamente. Uma empresa é um conjunto de pessoas trabalhando juntas. A cultura organizacional é o dia a dia vivido entre essas pessoas. Essas pessoas sabem que tem um mundo mais bacana quando todo mundo pode ser escutado, quando todo mundo pode ter oportunidade, quando a gente aceita perspectivas diferentes, porque a gente sabe que perspectivas diferentes geram maior criatividade. Então, assim, essa combinação, que a gente vive em sociedade, não apesar da sociedade, que a gente sabe que a gente não joga lixo, a gente não abre o picolé, joga a embalagem de picolé no chão na nossa sala, então a gente não deveria fazer isso na rua. A gente fecha a torneira ao escovar o dente, apaga a luz do quarto quando a gente sai, não é mais porque o seu pai ou sua mãe perguntava para você se você é sócio da Light. Para os não paulistas, é isso que eu escutava quando era criança. Hoje a gente entende que a gente tem uma responsabilidade para com o meio ambiente. Então, eu acho que o ser humano evoluiu, né? E a empresa é feita dessas pessoas. Se a empresa mudar radicalmente o seu comportamento, as pessoas vão estrilar. E aí vai acontecer evasão de talento, vai acontecer um processo de destruição da cultura organizacional, vai acontecer queda de produtividade e não vai ser bom para a empresa. É imediato? Eu sou uma iludida? Eu sou uma pessoa, né, o futuro tópico em que todo mundo é bonzinho com todo mundo? Não acho que é imediato. Né? As empresas alemãs demoraram alguns anos, né, para receberem a conta, demoraram alguns anos para terem que encarar de verdade o que uma foto causou cenas no filme.
mas eu acho que também um ponto a considerar é naquela época não tinha internet, naquela época não estava tudo sendo registrado o tempo inteiro, naquela época não era tão fácil abrir a cortina e encontrar com o Mágico de Oz. Então, aqui eu não adianta, eu sou um otimista, eu acho que não é tão simples, não é só porque eu não quero mais ser responsável que eu consigo não ser responsável. Acho que tem um grupo de pessoas que vai demandar de mim. Nessa hora, a gestão da empresa vai receber a conta e vai receber a conta dos seus próprios colaboradores. E isso vai ser muito interessante de assistir. Não é por causa de sindicato ou isso ou aquilo. Não, é porque as pessoas hoje sabem que elas podem levantar e ir embora e trabalhar em outra coisa. Elas podem fazer side gigs, elas podem viver a vida de um jeito diferente. E em tudo isso vem outras coisas do Zeitgeist, como a Miriam fala. Menor necessidade de consumo, a crise da indústria do luxo, tem um monte de outras coisas que vai criar pressão para essas organizações. Então vai ser interessante ver como que essa foto desagradável que a gente está vendo agora vai impactar nas próximas cenas do filme. Eu acho que não é tão simples. É isso, né? A sensação que eu tenho é que as marcas têm que remar contra a maré. Né, elas têm que remar contra essa grande bolha, porque essa bolha vai estourar. Né? Eu tenho que saber qual é o meu valor antes de qualquer coisa. Miriam, suas considerações finais. Minhas considerações finais que a gente precisa debater, aprofundar mais essa análise, até para, né, se situar melhor. Eu acho que a gente precisa continuar falando do impacto da IA. A inteligência artificial já está presente, já mudou as nossas vidas para sempre, né? Então, agora, eu também sou um pouco como a Fernanda. Não é que eu seja 100% otimista, mas eu tenho meio copo 50% otimismo. Acho que a gente tem que ter um otimismo com cuidado, com curadoria. Ficar atento, né, aos impactos nefastos, procurar corrigir. Esse ajuste, essa reinvenção é constante a partir de agora. Mas é fascinante também. Então, acho que tem que ter coragem radical, mas sem perder a esperança. Também é isso que eu resumo, eu acho. Eu queria agradecer a vocês que estiveram conosco nesse Arena de Ideias sobre tendências para a gestão da reputação em 2025. Viram que é um celeiro cheio de muito conteúdo para que a gente possa se aprofundar. O e-book está aqui para você baixar, e é óbvio que todos os nossos consultores da Oficina Consultoria estão à sua disposição para tentar navegar de uma forma menos turbulenta nesse oceano de 2025. Muito obrigado, professor Paulo Nassar, pelo seu carinho, por estar conosco, pelo seu tempo. Fefa Romano, querida conselheira, muito obrigada por estar conosco. Miriam Moura, minha grande colega, a parceira e consultora aqui na Oficina Consultoria. Até mais, em breve, com mais um Arena de Ideias. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público, as empresas, as pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.